Muito bem, senhores, vamos iniciar então o capítulo 1, no qual vamos estudar a natureza analógica e digital. Então vamos lá. Apesar de vivermos na era da evolução da tecnologia digital, cercados de computadores, tablets, notebooks, etc., o mundo em si é analógico e não digital. Por exemplo, a temperatura, a pressão, a luminosidade são alguns exemplos de grandezas analógicas que nos cercam. Desta forma, podemos concluir que grandezas analógicas podem assumir valores contínuos que podem assumir um número infinito de valores em determinado intervalo de tempo, como apresentado na figura a seguir, sendo assim chamadas variáveis contínuas. Quer dizer isso, pessoal? É, apesar do mundo em si, da tecnologia ser digital, do 0 e 1, o mundo no qual nós vivemos, ele é analógico, a gente não pode negar disso, tá? Por exemplo, temperatura é uma informação analógica. Em dado momento, nós temos temperatura de 20 graus Celsius, outra 22, outra 23, 24. Veja que é uma infinidade de números. Então, quando eu tenho um valor que não pode ser representado por dois números, ou seja, 0 e 1, ele é uma grandeza analógica. A pressão também é uma variável analógica. A nível do mar, nós temos uma pressão, a uma altitude maior, a pressão já é outra. A luminosidade também ela é uma grandeza analógica. Então, vejam que o mundo que nos cerca é um mundo analógico, apesar de, na tecnologia, o mundo ser digital. Então, note que aqui nós temos um gráfico representando uma informação analógica. Tá? Note que no intervalo de tempo, se a gente pegar um intervalo de tempo qualquer, esse valor pode assumir infinitos grandezas, infinitos valores. Tá? Um dado momento pode ser zero, o outro pode ser 1, outro pode ser 0,1, outro pode ser 0,22, 0,23, 0,60. Veja, é uma infinitude de valores que nós temos quando representamos uma grandeza analógica. Tá? Como exemplo de circuitos analógicos, temos amplificadores de áudio, fonte de tensão, medição de temperatura, etc. São alguns exemplos de grandezas analógicas que nos cercam. Nos circuitos digitais, trabalhamos apenas com dois níveis, chamados este zero, que é falso ou falso, e um, que é o true ou verdadeiro. Então, no mundo digital, nós encontramos apenas duas grandezas, sendo elas zero e um, onde as variáveis, neste caso, são discretas. Por que discreta? A gente usa esse termo, variável discreta e variável contínua. A variável contínua, como eu falei, é aquela que o sinal analógico representa, porque em dado momento ela pode assumir qualquer valor. Tá? Já a grandeza digital não, ela é uma variável discreta, que ela tipicamente assume dois valores só, 0 e 1. Tá? O que quer dizer, se eu parar em um dado instante, ou eu vou ter 0 ou 1, nunca vai ter um valor diferente desses dois. Então, quando isso ocorre, eu digo que a variável é discreta. Já na variável contínua, se eu parar em dado momento o gráfico para analisar o valor, ele pode assumir uma infinitude de valores. Nesse caso, ele representa uma variável contínua. Nos circuitos digitais, trabalhamos apenas com dois níveis, sendo este 0 e 1, como falado, onde as variáveis, neste caso, são discretas, podendo assim ter apenas dois níveis em determinado intervalo de tempo, neste caso 0 ou 1. Estas variáveis são chamadas de discretas e na próxima figura temos um exemplo demonstrando isso. E aqui temos um comentário. Né? Como exemplo de circuitos digitais, temos computadores, câmeras digitais, CDs, DVDs, televisores digitais, etc. Então, são alguns exemplos de informação discreta. Tá? Você pega aquela informação discreta e transforma ela em uma informação analógica. No caso, para obter um som, para obter, por exemplo, uma imagem, uma foto, você está transformando uma grandeza digital em analógica. E vice-versa, a gente transforma grandezas analógicas em digital para guardar a informação e depois em digital e analógica para produzir aquela informação. Só por esse gráfico a gente já consegue notar que armazenar um valor discreto é muito mais fácil que um valor analógico. Então você, para guardar um valor discreto, ou seja, 0 e 1, é muito mais fácil de ser guardado que uma informação analógica, porque ela assume infinitude de valores, é uma variável contínua, diferente do valor digital, que é uma variável discreta. Tá? Então, quem faz essa tarefa de converter uma grandeza analógica para a digital e vice-versa são os transdutores ou sensores. Então, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, um botão, ele é um transdutor, ele é um sensor. Ele converte uma grandeza, no caso, é um fim de curso, ele foi pressionado mecanicamente e virou uma informação digital, 0 e 1. Quando a gente vê, por exemplo, é, um microfone de letreto, ele é um transdutor analógico, ele converte uma grandeza analógica, que é a voz, que varia ao longo do tempo, para uma grandeza analógica proporcional àquela voz. Na verdade, o transdutor ele converte
uma grandeza analógica qualquer para um valor de tensão elétrica proporcional a ela. Então, por exemplo, a voz, conforme a gente vai falando, ao batimento da, da, das moléculas de ar no espaço, e aquele transdutor vai captar essa variação e converter numa grandeza analógica proporcional a ela. Tá? Então, os transdutores convertem uma grandeza, tipo uma luminosidade, para um valor analógico proporcional. Um sensor, por exemplo, de um microfone GT, com a grandeza, no caso a voz, para uma informação analógica proporcional. E tem também os conversores digital analógico, analógico digital, que a gente vai comentar em breve, que fazem outra tarefa, que por enquanto não precisa nos preocupar quanto a isso. Bom, vamos ver agora nos aspectos dos circuitos digitais. Quais as principais vantagens dos circuitos digitais em relação aos analógicos? Poderíamos citar projeto mais fácil se comparado ao analógico. A gente pode perceber que é muito mais fácil guardar a informação analógica do que digital. Perdão, muito mais fácil guardar a informação digital do que analógica. Então, um projeto para ser feito digitalmente é muito mais fácil do que o analógico. Facilidade para armazenar informação, é programável, circuitos compactos, há uma imunidade muito maior a ruído e a confiabilidade de funcionamento. Essas aqui são duas vantagens que foram elencadas de vantagens de utilizar o circuito digital frente ao analógico. Apesar dos circuitos digitais apresentarem inúmeras vantagens, não podemos esquecer que os mesmos são projetados com circuitos analógicos, como os transistores, diodos, resistores, onde estes são sujeitos à variação de temperatura, tensão, umidade, etc. Representação binária. A representação na forma binária nos leva a dois estados possíveis, sendo estes chamados de 1, verdadeiro ou true, e 0, que é o falso ou falso. Desta forma, há várias formas de representar este estado, por exemplo, através de um nível de tensão, onde o 1 normalmente está associado à tensão de 5 volts e 0 à tensão de 0 volts. Então, a representação a nível de tensão elétrica é feita da forma que está apresentada nesse gráfico aqui. Aqui nós temos um 0, em vez de estar em nível baixo, 1 nível alto, a tensão de 5 volts, 0 novamente é o 0 volt, né? E o 1, 5 volts. Então, é dessa forma, essa é uma das formas de representar o 0 e 1. Há outras, tá? Por exemplo, a gente pode estudar a fibra ótica. A fibra ótica, o com luz é 1 e o sem luz é 0, por exemplo, tá? Se a gente for verificar nível de tensão elétrica, o 0 volt é o 0, o 5 volt é o 1. Mas, por exemplo, se eu for analisar outro circuito, o 0 pode ser 0 volt mesmo, e o 1 pode ser, por exemplo, 3,3 volts. Então, há várias formas de representar o 0 e 1. Tá? Essa aqui não é uma delas, tá? Que é, por sinal, uma das mais usuais, mas não é a única. Pelo fato da representação ser feita em níveis digitais, há uma faixa, né, ranger, né, a gente chama de ranger faixa, em que um sinal pode ser interpretado. Como exemplo, na lógica TTL, né, a lógica TTL a gente vai comentá-la futuramente, mas TTL quer dizer lógica transistor-transistor, o nível 1 é identificado como uma tensão que está entre 2 volts e 5 volts, enquanto que o nível 0 está associado a uma tensão entre 0 e 0,7 volts. Sendo assim, podemos representar da seguinte forma os níveis binários 0 e 1 na lógica TTL. Então veja aqui, ó, o nível 1 é uma tensão que está entre 2 volts e 5 volts. Se tiver essa faixa de tensão, é 1. Se estiver entre 0 e 0,7, é 0. Mas entre 0,7 e 2 volts, não definido. Então é um valor aleatório. Pode ser interpretado tanto quanto 0 quanto 1. Então o ideal é você trabalhar nessa faixa aqui, entre 2 e 5 volts, para ser o 1 na lógica TTL, tá? Fiz isso. E entre 0 e 0,7 na lógica TTL para representar o 0. Note que entre 2 volts e 5 volts, o bit é reconhecido como 1, e entre 0 volts e 0,7 é reconhecido como 0. Fora desta faixa, entre 0,7 e 2 volts, temos uma faixa indefinida, onde devemos evitar operar de forma a evitar erros de identificação do bit. É importante salientar que há outras lógicas no TTL, como a CMOS, LVTTL, que operam de 0 a 3,3 volts, entre outras que funcionam em faixas de tensão diferentes, em que antes de projetar o circuito digital, deve saber em que faixa de tensão mesmo irá operar. Tempo de subida e descida. Observe o gráfico plotado a seguir. Tá? Então, nós temos um gráfico, tá? Que ele sai de 0, vai para 1, e depois de 1 vai para 0. Veja que, ele nos leva a crer que essa transferência de 0 para 1, essa borda de subida, ela é imediata, mas não é. Tá? Da mesma forma, essa borda de descida, que sai de 1 para 0, ela parece imediata, mas também não é.
Caso você tenha um osciloscópio em casa, não deixe para a experiência que a gente vai comentar agora. Apesar de parecer que o sinal sai do nível baixo para o alto ou do alto para baixo de forma instantânea, na verdade, não é isso que ocorre, pois normalmente leva-se um tempo para esta transição. Se analisarmos com um osciloscópio com uma escala de divisão da ordem de nanosegundos, veremos algo similar ao apresentado na figura a seguir. Nota, observe isso então. Aqui tem o zero e aqui foi para o 1. Então isso aqui a gente chama de borda de subida. Tem um tempo que a gente chama TLH. O que é esse TLH? É o time low to high. Tá? Mesma coisa aqui. Tem um time high to low, ou seja, de alto para baixo. Tá? Então, você só vai observar isso usar o osciloscópio analógico ou digital, mas numa escala de divisão de nanosegundos. Você vai ver que tem um tempinho sair de 0 para 1, de 1 para 0, que a gente chama de TLH, para a borda de subida, né? Ou seja, sair de baixo para alto, e THL, sair de alto para baixo. Tá? Esse aqui, o rise time, chamado de rise time, ou tempo de subida e descida, é o tempo que o sinal leva para sair de nível baixo para alto, tempo de subida ou tempo low to high. E de nível alto para baixo, tempo de descida ou tempo high to low. Essas informações estão descritas no datasheet dos componentes, tá, pessoal? Quando a gente compra um componente, por exemplo, um 74 HC64, por exemplo, é um circuito digital, ele informa lá qual é o rise time dele, qual é o TLH e qual é o THL dele, tá? Precisamos de sistema com TLH para o tempo de transição de baixo para alto e tempo de subida e THL para o tempo de transição de alto para baixo, que é o tempo de descida. Quanto menor o tempo de transição, mais rapidamente o circuito digital será capaz de responder. Uma das formas de melhorar esse tempo de resposta é diminuir a tensão utilizada para representar pois o tempo de transição será menor. Como exemplo, observe o gráfico a seguir e note que o tempo que se leva neste gráfico hipotético para a transição TLH e THL. Então, pessoal, isso aqui é um gráfico hipotético, tá? A gente analisou que para sair de 0 para o nível 1, que é 5 volts, foi gasto 10 nanosegundos. E para sair do nível alto para o baixo, foi gasto normalmente 10 nanosegundos. É um gráfico hipotético. Agora, se ao invés de usar 5 volts para representar o 1, usássemos 2,5 volts, o circuito já teria a metade do tempo do rise time do circuito anterior, tornando a resposta do circuito mais rápida, como mostra o gráfico a seguir. Então, veja, pessoal, aqui está errado, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Aqui é 2,5. Aqui é 2,5 volts, tá? Então veja, se ao invés de usar como para representar o nível alto 5 volts, se eu usasse para representar o nível alto 2,5 volts, note que eu já transformei meu circuito, a resposta do meu circuito, muito mais rápida. Ela já diminuiu pela metade. Por quê? O rise time, ou seja, o tempo para chegar do nível 0 para 1 e de vice-versa, de 1 para 0, foi menor. Tá? Isso aqui é um gráfico, um gráfico linear. Tá? Eu só diminuo a tensão, eu dobro a capacidade da resposta no circuito, porque o tempo de subida e descida ficou menor. Desta forma, entendemos o motivo dos atuais processadores funcionarem com tensores cada vez menores para representar o bit 1, pois, associado a um menor gasto energético, também há a preocupação em deixar o circuito mais rápido, o que é conseguido com um rise time menor. Então, pessoal, antigamente, por exemplo, no 386, 286, 8086, os processadores mais antigos da linha x86, eles funcionavam com 5 volts. Então, ocorreu até alguns 486, que foi um processador muito popular na década de 90, usado em computadores, funcionava com 5 volts. Tá? Ele já funcionava muito bem dessa forma, mas foi observado que, para aumentar a capacidade de resposta do meu circuito, aquela tensão de 5 volts não estava boa. Por quê? Eu gastava muito tempo com rise time. Eu gastava muito tempo para o bit de subida e descida. Então, qual foi a solução adotada? Diminuir a tensão. Então, se a gente for analisar os computadores, existem processadores que funcionam tensão, o nível 1 dele representa uma tensão muito baixa. Por quê? Para você ganhar justamente esse tempo aqui, ó, o rise time ser menor. Então, existem computadores que funcionam com 1,8 volts, 1,2, 1,5, isso dentro do núcleo do processador. Além de ter um menor gasto energético, ou seja, menos calor, ele também tem um rise time menor. E tendo um rise time menor, se transforma o seu circuito digital muito mais rápido. Tá? Então, pessoal, esse foi o conteúdo do capítulo 1. Nesse capítulo 1 nós estudamos o que é o conceito de rise time, que é o tempo de subida e descida. Estudamos a representação nível 0 e 1.
Tá? Existem várias formas de apresentar, aqui abordamos uma específica que é a TTL, mas existem outras, como eu falei, tá? As vantagens dos circuitos digitais e também a diferença entre um sinal analógico e digital. Então a gente encerra por aqui esse capítulo 1. Há uma lista de exercícios para ser feita, por favor, não deixe de fazê-la para fixar os conteúdos abordados. E após fazer esses exercícios, vamos partir para o capítulo 2, no qual vamos estudar uma série de conceitos importantíssimos de eletrônica digital. O capítulo 2 precisa ser muito grande e foi particionado em vários tópicos para tornar o seu entendimento mais fácil. Muito obrigado pela atenção e nos vemos em breve. Um abraço e até mais.